Como a senhora tem observado a participação dos militares em manifestações antidemocráticas? Na verdade, os militares são proibidos constitucionalmente de participarem de manifestações antidemocráticas. A lei e a Constituição vedam, não é? Mas os militares que, em tese, participam são aqueles que já estão na reserva. E o que eu vejo é uma divisão muito grande dentro das Forças Armadas, porque esses mais antigos, eles são favoráveis, foram pessoas que de uma certa maneira viveram 64, sabem a dor que uma ditadura pode causar, não é? E a ditadura não escolhe suas vítimas, a ditadura sacrifica a todos igualmente. Então tiveram militares caçados, militares perseguidos, filhos de militares mortos, assassinados, desaparecidos. Esses novos militares que saíram das academias, né, e que se formaram depois de 64, muitos deles eram bastante jovens quando o golpe foi desfechado no Brasil, talvez não tenham consciência do que é uma ditadura, né, e do mal que ela pode causar. Mal que muitas vezes é irreparável, porque quando um filho, né, é desaparecido, quando uma Zuzu Ângelo busca incessantemente um Stuart Ange e não encontra, aquilo acabou. Eu vi recentemente, falando em ditadura, um filme muito bonito, né, sobre a ditadura argentina, com Ricardo Darín, né, que lá, diferentemente do que houve aqui, lá não houve uma lei de anistia. Então os generais, almirantes e brigadeiros foram todos julgados e condenados, alguns até à prisão perpétua, o Videla, né, todos eles. E foi um filme muito bonito, fala Argentina, 1985, que mostra justamente esse julgamento, né, e o papel da promotoria, do fiscal geral, que é o nosso procurador-geral da República, e de um jovem promotor que o auxiliou. Eles não conseguiam arregimentar esforços no sentido de promover essa punição. Então eles chamaram jovens advogados, que eram pessoas idealistas, né, que eram pessoas inocentes, entre aspas, para ajudarem na acusação. E fizeram um levantamento de várias vítimas de tortura na Argentina, que lá foi um genocídio horrível. Lá, não que eu esteja dizendo que tem a ditadura melhor ou pior, que a ditadura brasileira foi melhor do que a ditadura argentina. Nenhuma ditadura é boa, não é? Mas o fato é que na Argentina foi um verdadeiro genocídio o que se fez. E aí mostrou a atuação das mães da Praça de Maio, buscando seus filhos e netos. Eles roubaram até crianças, não é? Isso acho eu que no Brasil não ocorreu. Mas o fato é que quem pede o retorno, né, do autoritarismo não tem a menor... Primeiro, eu acho que nem sabe o que é o autoritarismo. Intervenção militar. Intervenção militar é autoritarismo, porque foge dos quadros da legalidade, rompe com os padrões constitucionais vigentes. Então, isso tem uma palavra, e uma palavra bem colocada, que foi o que aconteceu em 64. Isso é golpe, né? Então, quem busca e pede o fim da democracia, né, e o golpe militar é porque realmente não viveu as mazelas do que é um regime autoritário e não sofreu os horrores do que o regime militar, sobretudo na década de 70, infligiu aos brasileiros. Como a senhora espera que os militares recebam o novo presidente? Os militares, eles são disciplinados. Os militares, eles são organizados e quando se quebra a cadeia de comando, é o fim, né, de toda a hierarquia e disciplina que sempre se ensinou nas academias militares e no interior das Forças Armadas. Então, eu tenho para mim que os militares vão receber o presidente Lula, né, da mesma maneira como eles receberam o presidente Bolsonaro e da mesma maneira que eles bateram continência ao presidente Dilma, que era uma ex-guerrilheira. Então, eu tenho para mim que os militares vão respeitar o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. E não vão se aventurar, isso eu convivo no meio militar e eu conheço bem o pensamento dos meus colegas. Eles não vão se aventurar, né, em aventuras, em golpes ou em pushes, porque realmente isso não cabe mais dentro do século XXI. É importante lembrar que quando o Brasil desfechou em 64 um golpe contra João Goulart, né, nós estávamos no auge da Guerra Fria e teve o apoio dos Estados Unidos da chamada
da maléfica Operação Brother Sun, que visava extirpar, né, do continente, vamos dizer assim, latino-americano, de uma forma geral, né, sul-americano, a ameaça do comunismo. Hoje não existe comunismo, pode-se dizer, o comunismo acabou, né? Existem ditaduras pontuais revestidas de comunista. E eu acho muito difícil que o presidente Biden, que foi o primeiro a cumprimentar o presidente Lula, queira reavivar, né, esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de apoio para que a sociedade brasileira não imposse o presidente Lula e negue o resultado legítimo daquilo que foi sufragado pelas urnas eleitorais, não é? Você acha que o impeachment da Dilma teve muita influência para a violência nas mulheres, assim? O impeachment da ex-presidente Dilma foi uma violência política contra a mulher que hoje, inclusive, foi criminalizada, foi tipificada, não é, como crime. Mas não tenho dúvidas, porque o próprio Congresso Nacional, o próprio Senado, ele havia feito uma análise de que aquelas pedaladas fiscais, não é, a presidente desconhecia. E o fato também é que anteriormente, nos governos anteriores, as pedaladas eram feitas e nunca houve nenhum tipo de questionamento. Então, eu não tenho a menor dúvida. E o que se verifica hoje também é que a participação das mulheres na política, ela diminui, né? Diminui sensivelmente, mesmo com a lei dos 30%. Agora, houve até uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que o fundo partidário também tem que ser distribuído proporcionalmente às candidatas mulheres, porque os homens se apropriavam dos valores, né, que eram destinados às coligações e os partidos. Nós continuamos girando em torno de 10%, a representação feminina gira em torno de 10%, tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas Estaduais. Então, é lógico que houve um impacto e um impacto negativo. E isso se enfatiza ainda mais quando se sabe que houve uma manifestação prévia, uma manifestação, aliás, melhor dizendo, anterior, né, ao próprio voto de impedimento pelo parlamento, que dizia que a presidente não tinha conhecimento dessas pedaladas que eram dadas e, mais ainda, essas pedaladas fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, né, que foram o leitmotiv que desembocou todo esse processo de impedimento e de responsabilização política, elas eram dadas também nos governos que antecederam a presidente Dilma e nunca foram questionadas nem pelo Tribunal de Contas e nem pelo Congresso Nacional. Então, realmente, houve ali uma misoginia. Eu tenho minhas dúvidas se o presidente que estivesse lá fosse um homem, teria acontecido com ele o que aconteceu com a presidente Dilma. Mas, enfim, é como eu costumo dizer, a história é um processo continuado. A história, ela não caminha em saltos. Então, ela é um aprendizado. E nós temos que aprender com os nossos erros e com as nossas falhas, para que nós possamos construir um futuro melhor. Um futuro melhor para os nossos filhos, um futuro melhor para nós mesmos e um futuro melhor para a nação. Que, ao fim e ao cabo, é isso que todos nós desejamos, né? Um país mais justo, um país mais fraterno. E, claro, não se pode falar em justiça e fraternidade se não há igualdade entre humanos. E quando eu falo em igualdade, eu não me refiro apenas à mulher. Eu me refiro a todos os segmentos populacionais que, infelizmente, ainda são discriminados e estigmatizados na sociedade de uma forma geral. E esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre violência contra a mulher com a ministra do STM, Maria Elizabeth Rocha. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e não posso deixar de louvar essa atitude, né, do CEUB no sentido de despertar a juventude, despertar a sociedade para esse mal tão terrível, sobretudo porque se aproxima agora o dia 25 de novembro, um dia em que se combate mundialmente a violência contra a mulher. Então, parabéns à instituição por se preocupar com uma causa que, para mim, é tão cara para toda a humanidade, para nós, homens e mulheres.